Olá! Esse trabalho de visualização tem como objetivo visualizar histórico de voos a partir de dados da ANAC. Mais especificamente, o interesse é em conseguir visualizar informações acerca dos atrasos que acontecem tanto em decolagens quanto aterrissagens em voos de jurisdição brasileira. Os objetivos da visualização são, para voos de jurisdição da ANAC, e isso quer dizer o seguinte: se for uma empresa aérea brasileira fazendo um voo, por exemplo, de Lisboa até Barcelona, numa eventual conexão, isso ainda é de jurisdição da ANAC. Então, o voo não precisa necessariamente se originar ou chegar ao Brasil. Desde que seja uma empresa brasileira que esteja fazendo algum voo em outro lugar, também recai sobre a ANAC fazer a supervisão desse voo. E esses voos vão fazer parte, portanto, de quaisquer dados que a ANAC venha a disponibilizar. Então, com os dados da ANAC, o nosso objetivo é o seguinte: enxergar quais companhias aéreas apresentam problemas de atraso e se eles são frequentes ou não, se há correlação entre aeroportos e atrasos, e se a gente consegue enxergar tendências tanto positivas quanto negativas da qualidade de serviço ao longo do tempo, mudando a janela em que a gente está observando. Então vamos lá, o conjunto de dados que eu estou usando nesse trabalho é principalmente o voo regular ativo, que eles chamam de VRA, e a ANAC disponibiliza mês a mês. Tem uma listagem aqui no site deles, inclusive, e o catálogo vai do ano inteiro de 2000 até mais recentemente o mês de fevereiro de 2018. Eles estão no processo de liberar os dados entre março e maio, mas eles ainda não estão completos, então nesse trabalho aqui, por exemplo, eu só estou incluindo os dados até fevereiro. E esse conjunto de dados inclui todos os voos que foram planejados, os que foram cancelados e os atrasos que ocorreram nos voos que de fato ocorreram. Essa base de dados da ANAC, ela não contém todos os dados necessários para fazer uma visualização legal. Por exemplo, ele coloca quais são os aeroportos de origem e destino, mas a gente não consegue dizer onde está cada um desses aeroportos. Então, para conseguir os dados de latitude e longitude para poder plotar num mapa, eu usei a base de aeroportos do OpenFlights, que é uma base gratuita. É bastante completa, mas ela não inclui aeroportos de pequeno porte e aeroportos domésticos. E pela base de dados da ANAC, foi possível observar que tem vários aeroportos pequenos, por exemplo, em Minas Gerais e no estado da Bahia. E nesses casos, eu tive que entrar em outras duas bases, na Airport e no Airport Data, e procurar aeroporto por aeroporto, inserir eles na base de dados com as corretas coordenadas para que fosse possível colocar esses dados no mapa. De posse de todos esses dados, a preparação de tudo isso foi feita no Tableau Prep, porque em seguida a intenção era construir uma visualização no Tableau Desktop. Então, nada mais fácil que usar a própria plataforma para preparar os dados. E os dados oferecidos pela ANAC, eles não são perfeitos, na verdade, longe disso. Entre um mês e outro, tem variação no nome dos campos, tem mudança em como eles lidam com acentuação. Então, vários detalhes dos dados teve que ser modificado à mão, criando regras. Por exemplo, todos esses nomes aqui mapeia para esse outro nome aqui, que vai ser a versão homogênea que a gente vai manter ao longo de todos os dados. Então, para isso, essa aqui é a interface do Tableau Prep que a gente usou. E na entrada é basicamente uma concatenação de todos os dados, e aqui eu estou usando do começo de 2017 até o fevereiro de 2018. E aí são todas as operações que foi necessário fazer em cima desses dados. Inclusive, por exemplo, as empresas aéreas são representadas na base original de dados por acrônimos, uma sigla oficial que eles usam, que é a mesma do código de voo, quando a gente encontra de 2 ou 3 caracteres. Mas aí, para poder trazer quais são essas empresas aéreas, foi necessário trazer uma tabela específica e aí fazer um join, né, uma operação de banco de dados aí em cima da sigla para poder conseguir descobrir qual era o nome de cada uma dessas empresas. E é fácil ver, por exemplo, só trazendo o arquivo aqui, que vários campos de texto vêm com problemas na acentuação, e isso também varia
mês a mês entre os arquivos da ANAC. Então, várias regras foram criadas aqui. E o legal dessa interface do Tableau é que você vai criando as regras de acordo com os dados que você tem, e à medida que você vai carregando novos dados, por exemplo, concatenando mais arquivos aqui, você pode simplesmente executar todas essas regras de novo em cima desses dados, e aí na saída ele gera um pacote com seus dados modificados de acordo com essas regras. Então é basicamente um processo, ele é procedural mesmo, você consegue reexecutar quantas vezes for necessário e sem destruir os seus dados originais, o que é bem bacana. Para a visualização em si, o Tableau Desktop foi a aplicação que eu usei. E a ideia é fazer análise espacial usando os mapas, quer dizer, a gente quer plotar os voos no mapa mesmo, e permitir que o usuário interaja com os dados através de uma interface feita nessa própria aplicação. E a quantidade de dados aqui é gigante. Desse intervalo de janeiro de 2017 até fevereiro de 2018, é um total de 2 milhões e meio de voos. E visualizar isso numa forma tabular é bastante difícil. Então aqui temos a interface do Tableau Desktop. Essa é a interface que foi gerada. Então temos duas interfaces, atrasos em decolagens, que é aqui para partidas, e uma visualização semelhante, que são os atrasos em aterrissagens. Então, em qualquer um desses dois casos, é possível escolher um intervalo dos dados em que foram de fato carregados, né? Então, de janeiro de 2017 até 1º de março de 2018, que foi quando o último voo que saiu no dia anterior chegou, você pode mudar essa janela e ver quais são os voos que correspondem. Você consegue escolher qual o aeroporto ou de chegada nessa tela ou de partida nessa outra tela. Então, por exemplo, aqui partindo de Ribeirão Preto e voando azul, você consegue ver aqui quais são os voos que ocorreram nessa janela de tempo. E no caso da partida, a gente consegue visualizar pelo esquema de cor qual é a magnitude do atraso. Então, por exemplo, aqui o atraso máximo é em torno de 4 minutos, mas a gente consegue ver na lateral aqui que o atraso médio é só de 2 minutos. E o infrator mais comum aqui é esse voo de Ribeirão Preto até Recife. E aqui a gente está vendo só os voos da Azul, mas você pode mudar também qual é a empresa aérea. Então, por exemplo, se a gente olhar a Passaredo, que é uma empresa aérea menor, e ajustar aqui o mapa, fica evidente que, por exemplo, o voo de Ribeirão Preto até Brasília pela Passaredo sofre atraso com muita frequência, de até 28 minutos na média nesse intervalo. Mas o atraso médio, considerando todos os voos da Passaredo, são só de 6 minutos. E aqui a gente está avaliando 3.000, quase 3.500 voos, e aqui você consegue ver quantos voos ocorreram para cada um desses trechos. E aqui você também consegue ter uma ideia passando o mouse sobre cada um desses voos, qual era o destino, a média de atraso desse voo específico. E a dimensão dos círculos entre origem e destino dá uma ideia do número de voos que ocorreram desse trecho. Então a gente consegue, por exemplo, ajustar a janela em que a gente está observando. Então, por exemplo, aí, limitando o intervalo aqui de janeiro até, digamos, 13 de março de 2017, muda um pouquinho a configuração, o que provavelmente quer dizer que a Passaredo fazia voos diferentes nesse intervalo do que no restante do ano. Quer dizer, a malha atendida pela Passaredo parece que pode ter sofrido alterações, e dá para visualizar isso também. Mas nesse período, o voo com mais atraso é até Rondonópolis, e um atraso médio de 9 minutos, que não era tão grave quanto aquele até Recife. Na outra tela, por exemplo, os controles são os mesmos, só que ele manteve o filtro de companhia aérea sendo Passaredo e chegando em Viracopos. E a Passaredo não tem nenhum voo que chegue em Viracopos. Por isso, inclusive, que aqui
a companhia aérea aparece entre parênteses, porque o número de dados que satisfaz esse filtro é zero. Mas, por exemplo, o Viracopos é um polo da Azul. Então, selecionando o Azul, a gente vê que tem uma quantidade bastante grande de voos. Só nesse período limitado aqui até 13 de outubro, por exemplo, um número total de 61 mil voos. Essa interface aqui, ela está disponibilizada online. Então, essa é a URL para atrasos em aterrissagens e essa aqui é a URL para atrasos em decolagens. Então, você pode entrar lá, brincar com as visualizações, verificar voos. E essa é uma interface exploratória, quer dizer, você vai descobrindo informações à medida que você vai mudando os filtros, mudando o aeroporto de chegada ou de partida. Um outro exemplo aqui que é bacana é o seguinte, por exemplo, entre janeiro e março de 2018, chegando em Viracopos, você consegue visualizar aqui quais são as empresas aéreas que tiveram voos correspondendo a esses filtros. Então, por exemplo, para esse período, chegando em Viracopos, temos a Azul, Cargolux, Emirates, Federal Express e a Martinair. Dessas, só a Azul e a Emirates são de passageiros, então quer dizer, tem bastante voo de carga chegando em Viracopos. Selecionando todas, e aí selecionando todas tem o probleminha cosmético aqui de que aí todos os logotipos aparecem. Isso foi tão difícil resolver que eu ainda não consegui. Mas apesar disso, é possível ver, por exemplo, que para carga atrasos são mais comuns. Por exemplo, o trecho entre Luxemburgo e Viracopos teve um atraso de quase 5 horas nesse período. E logo em seguida da FedEx tem o voo de Memphis até Campinas, com um atraso médio de 2 horas e 40. Então, quer dizer, os atrasos são bem maiores quando se trata de voos de carga. Voltando para a Azul, nesse período, no período de março, o maior atraso é o voo Lisboa-Campinas, com meia hora de atraso na média. Na legenda aqui, alguns números às vezes são negativos. Isso quer dizer que o voo chegou antes do horário previsto. E tem alguns aqui, por exemplo, que a Teresina até Campinas costuma chegar em torno de 8 minutos adiantado. Então é isso aí. As visualizações estão disponíveis online. Basta acessar nessas duas URLs cada uma dessas duas telas. E qualquer dúvida, só mandar pelo canal. Obrigado.